Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Estou muito feliz de mais uma vez vir aqui, trazer uma mensagem do céu para o teu e o meu coração, amém? Vamos fazer uma oração e dar início à leitura da palavra e depois eu venho aqui explicando para vocês um pouco dessa palavra maravilhosa da parte de nosso Deus. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus santo, justo e fiel, a Ti todo louvor, Senhor, toda honra, toda adoração. Meu Deus, nesse momento eu me apresento diante da Tua presença para me dedicar à Tua vontade, Senhor. Usa-me, Senhor, porquanto eu não sei nada, Senhor, senão aquilo que o Senhor me disser, aquilo que o Senhor me passar, ó Pai. Usa-me para a Tua honra, glória e louvor. Fala ao Teu povo que está sedento de Te ouvir, Senhor. Ouve cada pedido de oração, ó Deus, que está escrito neste vídeo. Visita cada pedido, Senhor. Aqueles que estão pedindo cura, Senhor, transformação, um milagre, uma porta de emprego, Senhor. Entra na vida das pessoas que estão necessitando de Ti, Senhor. Tira toda a tristeza. Arranca tudo aquilo que não provém de Ti, da vida dos Teus servos, meu Senhor. Que venham cada dia mais ver a Tua vontade, o Teu querer. Usa-me na Tua vontade nesse momento. Usa-me para a Tua glória e Teu louvor. Fala no mais profundo de cada coração que está aqui neste vídeo, meu Senhor. Visita cada seguidor que está inscrito neste canal, meu Deus. E todos aqueles que comentarem aqui nesse vídeo, meu Deus. Em o nome santo de Jesus, esteja conosco, meu Senhor. Fala mais profundamente conosco, pois nós estamos aqui para Te ouvir. Sê conosco, nos dá um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis 45, versículo 7, Vamos ler aqui para a gente ver. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vamos ler também aqui o versículo 8, que diz assim: Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Meus amados irmãos, vocês que já são cristãos, já conhecem um pouco da palavra de Deus, sabem da história de José, conhecem a história de José, O qual foi vendido pelos seus próprios irmãos. Venderam José porque eles invejavam a José, porquanto José era muito querido e amado pelo seu pai Jacó. Jacó era casado com Raquel. Jacó, conhecido também como Israel, após lutar com Deus, ele teve seu nome mudado para Israel. Por isso ouvimos tanto falar Deus de Israel, Ou outras vezes ouvimos falar Deus de Abraão, Isaac e Israel. Na versão antiga, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é Israel. E Israel, é o nome de Jacó dado por Deus. Ele teve as esposas Lia e Raquel, que gerou, Jacó teve duas esposas, Mas a esposa que ele amava era Raquel. E Jacó teve com Raquel o filho mais amado, que era José. E depois veio Benjamim, que era o mais novo, o caçula. Mas Jacó também teve outras servas que se deitou com ele e gerou filhos, E esses filhos eram os filhos que odiavam a José, porque José era usado por Deus através dos sonhos. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos, por causa de toda a inveja que eles sentiam, de José. Jacó, ele habitava em Canaã, na terra da peregrinação dos seus pais, E ele residia ali. E José tinha 18 anos quando contou o sonho para os seus irmãos, o qual despertou muita ira, raiva e inveja da vida dele. E aqui eu já quero trazer para vocês uma reflexão, meus amados irmãos. Cuidado para quem vocês têm contado os teus sonhos. Conte somente para Deus, para Jesus, ou no máximo para uma pessoa, um amigo ou uma amiga, que você tem mais consideração e confiança de que realmente gosta de você, te ama e quer o teu bem. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho e a gente fica tão feliz, que Deus vai realizar,
a gente acredita que vai acontecer e compartilha com muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas estão ali torcendo para que não seja possível aquele sonho vir a se tornar realidade. Então que venhamos ter cuidado ao dividir os nossos sonhos com alguém. Muitos te dá tapinha nas costas, mas quer te ver prejudicado. É isso mesmo. Quer te ver mal, quer te ver angustiado, sofrendo. Não tem vontade de ver o teu crescimento. E Jacó, meus irmãos, ele amava José mais do que os outros filhos e ele não escondia isso dos outros filhos. E esse foi um grande problema. E eu já quero dizer que não venhamos agir assim, porque isso colaborou ali para despertar a ira dos irmãos de José contra ele. Que venhamos ser sensatos, né? E venhamos agradar nossos filhos de modo igual. Temos que passar para os nossos filhos que nós o amamos, né? E que não amamos mais um do que a outro, porque isso pode gerar muitos conflitos dentro do seio da família. E isso não será bom para nossas vidas, para o nosso relacionamento íntimo com os nossos filhos e nossa esposa. Então que nós venhamos ser sábias, nós mães, os pais também, para que não venhamos deixar transparecer preferência por um ou outro filho. Que venhamos ser sempre justos, né? Com os dois, porque nós temos que amá-los de maneira igual, para que eles se sintam amados e também abraçados pelo nosso amor fraternal. E Jacó deixava transparecer, né? Jacó não ligava que os outros irmãos soubessem, mas também Jacó sabia, entendia que José era diferente. José era um rapaz obediente, sábio, né? Um rapaz que não fazia maldades. José, ele era muito sensato nas suas atitudes, né? E José sempre trazia ao seu pai aquilo de errado que os seus irmãos estavam cometendo, né? Então, José era muito correto, mas isso não passava bem aos olhos dos irmãos dele, que pensava que ele só queria o mal e só queria alcançar, né, ali o agrado do pai, cada vez mais para si. Mas isso irava completamente os irmãos de José, que o odiava por isso também. Porque José sempre trazia ali os erros que os irmãos cometiam até o pai. E o pai, claro, chamava a atenção dos outros irmãos, né? Já quero pegar também aqui esse pezinho dessa frase que eu falei aqui, né? Que José trazia os erros dos seus irmãos até o seu pai. Que nós também possamos ser como José, trazer os nossos erros, as nossas falhas diante do Senhor. Ele é o nosso pai, nós somos os seus filhos e não podemos omitir os nossos erros, as nossas iniquidades, porque Deus, ele tudo vê. Não adianta esconder, porque o Senhor tudo vê. Que não venhamos ter medo, que nós não venhamos ter medo de trazer os nossos erros diante do Senhor, confessar e pedir misericórdia, pedir a Deus sabedoria e que nós venhamos nos deixar ser transformados por esse Deus, para que não venhamos continuar nesse erro, mas que venhamos sempre contar para Deus, não só o que acontece de bom, de certo em nossas vidas, mas que venhamos contar também para Ele, nossa oração, o que nós fizemos de errado e o que nós estamos cometendo dia após dia, que venhamos confessar a Ele, pedir a Ele perdão e misericórdia para que nós venhamos mudar, né, meus irmãos? E adiante, lendo o texto, a gente vê que Jacó, ele fez uma túnica de várias cores, né? E presenteou a José. Ele foi presenteado pelo pai, ficou muito feliz ali, né? E a túnica era realmente muito linda naquela época, era uma coisa assim, de valor inestimável. E José ganhou esse presente aí. E isso, meus irmãos, despertou ainda mais a ira, a raiva e o ódio dos seus irmãos, né? José era muito amado pelo seu pai, pelo seu comportamento, por ser tão prestativo ali a seu pai obediente, né? E também José era o filho da sua velhice, né? Da velhice de Jacó, que teve ele já velho, né? Não só ele, como também Benjamim, mas ele foi o primeiro da sua velhice com Raquel, a mulher que demorou muitos anos para poder gerar filhos, mas o Senhor concedeu a ela esse milagre, né? Ela conseguiu, assim também você pode conseguir. Você que está aqui nesse vídeo e que tem desejo no seu coração de gerar, né, e não consegue, creia que assim como Deus abriu a madre de Ana, abriu também a madre de Raquel, Ele pode abrir a sua madre. E você poderá gerar em nome de Jesus. Creia, não desista. Enquanto tiver vida, tenha esperança, né? Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Quando algo se torna impossível para nós,
aí é que Deus entra em cena. E ali, meus irmãos, gerou ainda mais revolta na vida dos irmãos de José, que o odiaram ainda mais por inveja daquele presente, né? Porque o seu pai deixava claro que ele era preferido. E aí eu já quero trazer para vocês também mais um ponto, meus irmãos, que quando somos agradados por Deus, quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos dá coisas materiais, né? Dons espirituais, quando o Senhor nos entrega um chamado, de várias formas o Senhor nos agrada, o Senhor nos presenteia diante da presença dEle. Muita inveja, ela é despertada ao nosso redor, né? Talvez você só louva na igreja, mas tem gente te invejando. Talvez você só prega simplesmente, mas você é invejado na sua igreja. E até mesmo quem prega muito bem, que Deus deu o dom, deu a capacidade, deu a sabedoria, né? Deu a inteligência, é invejado. Pessoas o tempo todo sofrem esse tipo de inveja por causa do amor que Deus tem e tem abençoado as nossas vidas, né? Então, muitas vezes as pessoas despertam o desejo de ter o que nós temos, porque tem inveja, tem revolta, porque ele não tem, a gente tem, né? Deus tem abençoado a sua vida, tem te dado, né, várias bênçãos, várias vitórias. Isso tem despertado ao seu redor muita inveja. Então, cuidado. Cuidado, porque quando nós somos protegidos, amados e abençoados por Deus, também junto vem muita inveja de quem vive ao nosso redor. Que venhamos abrir os nossos olhos espirituais. Nem todo mundo que está conosco é nosso amigo. Nem todo mundo que nos rodeia quer o nosso bem. Nem todos que estão perto de nós, que vivem conosco, deseja o nosso bem. Muitos até invejam, murmuram ali pelas costas e têm inveja de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, que nós venhamos orar para que todo mal e inveja caia por terra de nossas vidas, né? Nós venhamos ser agraciados por Deus, mas que venhamos ter o discernimento de orar para Deus repreender todo mal e inveja que nos rodeia. Muitos invejam a nossa vida, nosso casamento, invejam os nossos filhos, né? Inveja a nossa casa, nosso carro, tudo aquilo que nós temos, né? E inveja até o chamado do Senhor em nossa vida. Então, assim, que nós venhamos ficar atentos, porque nem todos que diz que está conosco realmente quer o nosso bem. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas é que nós vemos quem realmente está conosco. E assim como os irmãos de José sempre aprontavam, sempre dava desgosto a seu pai e sempre era mal vistos por causa das suas atitudes erradas, né? É no dia de hoje, meus irmãos, pessoas que agem de qualquer jeito na sua vida, faz o que bem quer, não tá nem aí que Deus está olhando e quer ter a bênção que você tem. Você que muitas das vezes se esforça, busca o Senhor, faz a vontade de Deus e é obediente à sua palavra, e por isso o Senhor tem te abençoado. E muitos têm olhado e invejado, mas não vive a vida que tem que viver com Deus. Vive de qualquer maneira, de qualquer jeito, e ainda quer ter a tua bênção. Mas a bênção que foi destinada a você, ninguém pode tomar. Ninguém poderá impedir a bênção que o Senhor tem para mim e para a tua vida. A bênção é nossa, ninguém pode tocar. E aí José teve um sonho e foi contar o sonho para os seus irmãos, todo feliz, todo alegre, né? Tentando ali mostrar para os seus irmãos que Deus deu o sonho para ele, que poderia significar alguma coisa. Ainda que José não entendesse direito, ele foi contar com muita alegria para os seus irmãos, compartilhar o sonho, e os irmãos odiaram ainda mais. O sonho foi o seguinte: estavam todos no campo e ali José no sonho via todo mundo com seus molhos, né, de trigo, que eles colhiam trigo ali no campo, ficavam todos em pé, né? E aí o de José estava ali e os molhos do seu irmão se inclinava para o molho de José. Eu tô tentando fazer aqui uma mostra, né, de como foi. Todos os molhos ficaram em pé, né? Em pé. E aqueles molhos, os irmãos, eles se inclinavam ao molho de José. Todos eles ali à volta de José se inclinavam ali para José. Deus já estava mostrando que eles iriam, né, um dia se inclinar verdadeiramente para José, né? Deus ia honrar José diante dos seus irmãos, mas eles não acreditaram no sonho, mas acharam ruim e humilhante José achar que seria, né, mais importante um dia, o qual eles, irmãos, iriam se inclinar a ele. E não acreditaram e falaram: você acha que você vai reinar sobre nós, né? Que vai dominar nós? E aí acharam José um sonhador.
Então ali foi mais irritante para aqueles irmãos de José. Eles tornaram ficar ainda mais ásperos com José e odiaram ainda mais José. E José teve outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E ali eles mais uma vez odiaram José. E José contou os sonhos para o seu pai também, né, para todos os seus irmãos. E o pai também não gostou. E o pai de José falou assim: que sonho é este, meu filho, né? Que você está sonhando? Por acaso eu e tua mãe vamos se inclinar diante de você, né? E aí os irmãos de José, aborrecidos, né, ficaram muito revoltosos, mais ainda com José, e por isso perseguia José, maltratava José o tanto que podiam, né? Mas o seu pai guardou aquilo no seu coração. E prosseguindo a história, meus irmãos, José acabou, né, sendo odiado, perseguido, caluniado pelos seus irmãos, até que eles armaram para José no campo e assim venderam José como escravo. Foi o que aconteceu. Olha o que a inveja pode fazer, né? Eles venderam o próprio irmão deles para ser escravo do Egito. E eles não queriam só vender, não. Eles queriam matar o próprio irmão, o próprio sangue. Mas teve um dos irmãos que se levantou e defendeu José e falou: não, não vamos matar o nosso próprio sangue. Foi o Rúben, né? Ele não deixou que os irmãos fizessem essa loucura com José. Mas eles se reuniram, jogaram José dentro de uma cisterna vazia, muito profunda. Com certeza José caiu lá, se machucou e ficou lá preso até que eles viram passar mercadores, né, que compravam escravos, e vendeu José, né? E um dos seus irmãos, chamado Judá, né, falou: vamos vender, porque não ganharemos nada com a sua morte. E passando ali os mercadores midianitas, né, Judá sugeriu que vendesse ele, porque era irmão, era carne da sua carne, sangue do seu sangue. Então ele sugeriu vender por 20 moedas de prata, e assim eles fizeram. E eu já quero dizer para vocês, meus amados irmãos, né, enquanto muitos tentam procurar a tua morte, o Senhor envia alguém para poder interceder por você. Olha só, um dos irmãos de José, Rúben, ele foi lá e defendeu José, que não viemos matar o nosso irmão, né? Que nós viemos nos livrar dele, mas não precisamos sujar nossas mãos com sangue. O Senhor sempre envia um para te livrar, para te ajudar, para te amparar. E assim também Judá fez, né? Sugeriu que vendesse ele, mas que não tirasse a vida do seu próprio sangue, né? Então Deus sempre coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar nos momentos mais difíceis de nossa vida. Mas os nossos sonhos não vão morrer. Quando Deus está no barco, nossos sonhos não morrem assim facilmente. E para contar para o seu pai que José havia morrido, eles inventaram que um bicho feroz do campo atacou José e matou José, né? E aí eles fizeram o seguinte: matou, né, um bicho lá no mato, pegou o sangue, sujou a túnica de José todinha e levou para o seu pai. Disse que uma fera selvagem tinha comido José. E o seu pai muito se entristeceu, muito chorou, ficou muito desesperado, né? Sofreu muito pela morte do filho, achando que realmente tinha morrido, mas José não tinha morrido, porque os sonhos de Deus não morrem assim, dessa maneira. O Senhor tem vitória para aqueles que nele crê, espera e confia. E José, ele era servo do Deus Altíssimo, ele agradava a Deus, ele era um menino de Deus, e Deus não ia deixar a história dele acabar assim. O sonho de José não morreu, assim o meu e o teu sonho também não morreu, acreditem. E ali os midianitas levaram José até o Egito, e lá vendeu para Potifar. E então Potifar, né, gostou muito de José e o levou para a sua casa. E tudo quanto ele possuía, meus irmãos, ele colocou no domínio de José, para José cuidar de tudo que lhe pertencia. E a palavra do Senhor nos fala que desde que José começou a cuidar de tudo que pertencia a Potifar, por amor a José, o Senhor abençoou a casa de Potifar. Em tudo que José fazia, ali prosperava. Olha só, a bênção vai te acompanhar aonde você for. É só você ficar firme no Senhor e você sempre será um abençoado pelo Senhor, tá bom? Aonde quer que você andar, onde você morar, o Senhor estará contigo. José passou por muitas coisas, meus irmãos. Ele não só teve bênçãos e vitórias aí depois desse tempo, não. Ele foi honrado por Potifar.
abençoou a casa de Potifar, as bênçãos do Senhor acompanhava ele onde ele estava, tudo que ele fazia prosperava. José foi muito amado por todo o povo do Egito ali. E aí depois o diabo, ele sempre levanta um para tentar tirar a nossa bênção, né? A mulher de Potifar, né, tentou se deitar com José, porque José era muito formoso, diz a palavra, ele era muito bonito. E ele não aceitou, ele era fiel primeiramente a Deus e depois aos seus princípios, né? E ele não quis, e aquela mulher se revoltou, chamou os guardas e o acusou de tentar algo com ela. E José foi lançado na prisão. José então foi preso, foi levado para o cárcere, mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. No versículo 21 do capítulo 39 diz assim, ó: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Gente, até na prisão José foi abençoado. José melhorou ali as condições daquela prisão. José chamou a atenção dentro da prisão. E tudo ali na prisão foi colocado nas mãos de José. José ganhou a confiança daquele povo. José era íntegro. E todos viam quanto o Senhor abençoava José em qualquer lugar que ele estava. Tudo que José fazia prosperava, porque ele era um servo fiel. E ali na cadeia não foi diferente. Ele fazia todas as atividades ali para cuidar dos presos ali, né? Confiado pelo carcereiro mor. Então, assim, para vocês verem que não importa onde você esteja, se você for fiel a Deus, ele estará contigo aonde quer que você vá, aonde quer que te lancem, meus irmãos. Se você estiver com Deus, ele também está com você. Dentro da prisão, José interpreta 2 sonhos, né? Que 2 presos teve lá. E o Senhor honrou José, que os sonhos se cumpriram exatamente como ele havia interpretado. Lá foi lançado um padeiro e um copeiro. E esses 2 tiveram sonhos, não souberam interpretar. Foi quando José interpretou os sonhos de um e do outro. E o sonho do copeiro, né, que José interpretou, é mais ou menos, para poder andar ligeiro, para não ficar muito demorada essa pregação, meus irmãos. O copeiro seria restituído o seu cargo e voltaria ali para servir ao rei, como de costume era ele fazer, né? Ele foi preso por algo que aconteceu ali no palácio, mas ele seria restaurado o seu cargo que ele tinha. Mas já o padeiro morreria, né? Seria enforcado. E José interpretou os sonhos e se cumpriu exatamente assim. Então o padeiro realmente foi enforcado ali após 3 dias, né? E o outro foi restituído o cargo de servir ao rei, né? Servir a taça do rei com vinho, né? Que era o copeiro. Então esse copeiro aí um dia se lembrou de José, quando o rei teve um sonho e estava angustiado sem entender o motivo do sonho. E aí ele lembrou-se de José e falou para o rei: eu sei quem pode interpretar o teu sonho, meu rei. E aí o rei mandou chamar José, o faraó, né? E José interpretou o sonho e assim foi restituído também José ali daquele cárcere, saiu dali e ficou livre novamente, né? Porque quem serve a Deus um dia tem vitória. E o sonho do faraó, meus irmãos, foi um sonho muito triste, né? Ali porque trazia uma mensagem de que haveria uma seca naquela região do Egito. E o sonho era de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Eu não vou contar o sonho, que vai ficar muito longo. Mas nesse sonho, José interpretou e disse que as 7 vacas magras, né, seria a fome que viria sobre todo o Egito, né, 7 anos de fome. E as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura. No capítulo 41, no versículo 26, José diz, ó: as 7 vacas formosas são 7 anos. Ele também teve no mesmo sonho, tinha as 7 vacas magras e as 7 gordas, e as 7 espigas formosas e as 7 espigas secas, né? Então, os dois eram o mesmo significado. E aí ele fala: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. E tudo isso realmente se cumpriu, né? Os 7 anos de fartura veio e José foi colocado como governador do Egito pelo próprio faraó, né? E ele foi honrado por Deus. Chega, eu tô me arrepiando, aleluia, Jesus. E ali ele serviu como governador do Egito, um cargo que nem existia, mas o Senhor fez existir. E José foi honrado por Deus, foi governador do Egito, meus irmãos. E ali juntou muito alimento nos 7 anos de fartura, né, para que quando chegasse os 7 anos de seca, não viesse faltar alimento. E tudo isso veio de José. A atitude, né, de juntar os alimentos, a ideia foi de José, dada por Deus, de juntar alimentos para os 7 anos de seca que viria. E assim, o Egito forneceu alimento para toda a região, como também para a família de José que morava lá em Canaã.
E a família de José toda veio comprar alimentos cá no Egito. E José vendeu. E eles nem sabiam que José, o governador do Egito, né, era quem eles vendeu, né, para ser escravo do Egito. Eles não sabiam, porque José era novo, então ele, né, mudou a aparência, ele mudou de nome, lá ele teve outro nome, né? O nome de José se tornou Zafenate Paneia. Ó, no capítulo 41, o Senhor fala aqui, né, que o rei mudou o nome de José para Zafenate Paneia, porque era um nome egípcio, né? Tinha que servir lá com o nome egípcio. No versículo 45, diz assim: chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face do faraó, rei do Egito. E saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. Ali ele produziu todos os alimentos, né, durante esses anos, com a ajuda de Deus. Tudo deu certo e José foi um ótimo governador, excelente em tudo que fazia. E ninguém na terra do Egito passou fome nesses 7 anos de seca. Graças a José, que teve todo o entendimento dos sonhos dado por Deus e fez tudo quanto era preciso para que viesse suprir a casa de seu pai também e todo o Egito, que aqui fala no versículo que eu li inicialmente, né? Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então Deus honrou José, usou José para ser um escape na vida da sua própria família, senão morreria todos naquela seca, porque assolou toda a região ali, não só o Egito. Então todos compraram alimentos na mão de José lá no Egito, sendo ele governador honrado pelo rei e por Deus. E ali todos se inclinaram verdadeiramente para José quando foram até o Egito, né, comprar alimentos. E depois ele se revelou, contou aos seus irmãos que ele era o José, e todos se emocionaram, pediram perdão, se perdoaram, né? E ali, meus irmãos, foi uma bênção só. Olha só, aquele, né, quem foi prejudicado, hoje é abençoado. O Senhor abençoou a José e usou ainda para ajudar o povo do Egito e também livrar sua família da fome. E aí nós vemos que o mal que fizeram para José se tornou em bem, né? Então, creia que todo o mal que tentarem fazer contra a tua vida, né, eu profetizo em nome de Jesus, vai se tornar em bem. Assim como na vida de José o mal se tornou em bem, eu creio que na tua e na minha vida, todo o mal que fizerem contra nós, o Senhor vai usar para tornar em bem e nos tornar honrados por Ele. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham compreendido a leitura da palavra, mediante o que eu entendo, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida e a casa de cada um de vocês. Amém? Paz do Senhor, até o próximo vídeo.